aqui novamente, em nome do Senhor Jesus, e para ouvir das grandes e poderosas obras que tu fizeste antes, e agora nós encontramos na expectativa. Eleva a nossa fé, unja-nos para crer que o que foi pedido esta noite será concedido. Tu conheces cada um deles, tudo quanto pediram, e rogamos por aqueles especialmente, Senhor, aqueles que estão tão perto da morte. Traz paz à alma deles, se ela ainda não chegou a isso. Traz cura ao seu corpo, conceda, Senhor. Abençoe nossa reunião. Nós rogamos, Senhor, nesta reunião de oração de quarta-feira à noite, que assim como nos reunimos, sabendo que onde quer que dois ou mais estiverem reunidos, tu estarás conosco. E pedimos-te, Senhor, que nos dê a tua palavra esta noite. Fala conosco, Senhor, e adverte o nosso coração de modo singular, para que saibamos como nos disciplinar para a grande hora que está por vir, pois cremos que estamos nos aproximando da vinda do Senhor. Nós te agradecemos pelas pessoas que agora estão começando a achar a fé preciosa para si, e sabendo o que fé significa, e sabendo até mesmo, te agradecemos por cultos que ainda teremos, crendo que tu irás fazer algo. Senhor, estamos esperando, na expectativa, como nos dias antigos, crendo que o tempo está próximo, quando tu irás simplesmente erguer as janelas do céu e derramar as promessas que Deus prometeu nesses últimos dias. Agora te pedimos, Senhor, para estar com todos ao redor das nações, como hoje ouvimos de tantos redor por toda parte que estão necessitados. Conceda-lhes seus pedidos, Senhor. Rogamos para ver a grande mão de Deus movendo-se em todo o mundo entre aqueles que estão esperando por esta grande coisa. Perdoa-nos pelo nosso pecado. Disciplina-nos, Senhor, com o teu Espírito e a tua palavra, para que possamos nos disciplinar, servos obedientes na vontade de Deus. Permita-nos recordar e tentar pensar em nosso coração no que os cristãos primitivos fizeram. Que tipo de pessoas nós conheceríamos se nos encontrássemos com aqueles que estiveram pessoalmente em contato contigo? Como seus rostos deveriam ter se iluminado com fé e alegria? Como as suas vidas devem ter sido a palavra viva de Deus, simplesmente cartas escritas, lidas por todos os homens, enquanto entravam e caminhavam entre o povo. Deus, conceda isso mais uma vez, que nossa vida esteja tão sujeita a Ti, que o próprio Espírito Santo viva através de nós, fale através de nós, Senhor, que nos lembremos em nossa mente, enquanto caminhamos na rua e convivemos com o mundo, que não devemos ser como aqueles, e nós damos passagem, e lhes damos o lugar, Senhor, e a sua legítima posição aqui na terra. Nós tomaremos o assento de trás, sabendo que somos representantes de outro mundo. Temos um reino que virá em poder, Senhor, e nosso grande rei que em breve chegará
e assumirá o controle de todos os reinos que estão em seu domínio. E ele governará e reinará, como ele aqui na terra, 1000 anos. Estaremos com ele para sempre. Com isso em mente, Senhor, agora aguardamos com expectativa pela resposta à nossa oração. Olhamos para a nossa confissão. Se fizemos qualquer coisa, dissemos qualquer coisa, pensamos qualquer coisa que tenha sido contrário à sua grande vontade, que o sangue de Jesus Cristo nos purifique. Conduze-nos, Senhor, como a irmã disse esta noite a respeito dela e o marido no caminho de Chicago. Conduze-os, Senhor Deus, ao lugar que tu possas usá-los, de modo que eles sejam feixes de luz para outros que vão apalpando em trevas, que não conhecem o nosso Senhor Jesus. Agora encomendamos o culto a ti e atentos à tua palavra de correção, para que saibamos como nos preparar para esta grande hora. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Amém. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Oração de nosso profeta na mensagem Um Prisioneiro. Mensagem essa pregada por ele em uma quarta-feira. Que Deus abençoe a todos nesta noite, todos que vieram. Está conosco minha esposa e a filha, né, Priscila. Deus abençoe aqui conosco. Temos também uma pessoa nos visitando aí na cidade de Bauru. É pela primeira vez estamos na igreja de Bauru. Nós damos boas-vindas. São pessoas, irmãos, que foram convidados pelo irmão Hilário, né? Fábio dos Santos, Silvia e Cristina Silva, né? Fábio Santos Silva, isso, Fábio Santos Silva e Cristina Silva. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe também a igreja de Bauru, conosco pela internet, a igreja em Lençóis Paulista e a igreja em Óleo. E também os nossos irmãos e familiares pela internet. Aí em Curitiba, né, irmã Zelma, irmão Moacir. Em Rio de Janeiro, irmão Lucas, irmão Talita, irmão Levi e o pequeno Levi. Em Agudos, a irmã Edinalva. Em Bauru, irmão Odete Maria Dal Médico. Em Botucatu, irmão Alexandre Sartori e família. Em Botucatu, também irmão André e irmã Noemi. Em Birarema, irmã Débora e Michele. Em Birarema, irmã Késia, Evelim e Emanuele. Em Jaú, irmão João Moreira, irmã Romilda Moreira e irmão Ayrton Moreira. Em Óleo, irmão Isaac. Em Pardinho, irmã Dina. Também a irmã Josafá e a irmã Terezinha. Em Piraju, a irmã Daiane e o irmão Oséias, né? Deus abençoe a todos vocês. Muito bem. Permitindo o Senhor, amanhã estaremos aí em Botucatu. Sexta-feira em Agudos, sábado em Lençóis Paulista. Domingo de manhã estaremos em Bauru e domingo à noite estaremos em Óleo.
sendo que não teremos ceia, nenhuma ceia durante o mês, né? Teremos aquela ceia no final do ano, na passagem da virada de 31 para 1º, aonde nós temos aquela nossa reunião especial, e será a 17ª vigília. E o tema dela é um caminho mais excelente, que é a caridade, o amor. 1 Coríntios 12, 31 e também o capítulo 13. Então vamos fazer um apanhado de hinos ligados, né, a este assunto. Então nós estamos aguardando, principalmente da parte dos que tocam, dos que cantam, dos moços, das moças, enviar sugestões, né, a gente fazer aí um apanhado. Então não pode demorar muito, não. Quero que vocês enviem o mais rápido possível, né? Envia essas informações e sugestões. Então nós vamos fazer este apanhado. Senão, creio que vai ser mais hinos conhecidos, né? Então não vai ter necessidade assim de ensaio, creio dessa maneira. Mas se tem algum hino desconhecido, precisa saber, né, a origem do hino, e assim por diante. Na próxima semana, lá no dia 12, sábado, estaremos aqui de volta. E no domingo de manhã estaremos em Óleo. Então, me veio assim uma direção de nós fazermos o batismo lá em Óleo, depois da escola, no dia 13. Nós temos aqui um jovem, né, William, ele deseja ser batizado. E aproveitando, se tiver mais alguém aqui em Ourinhos, em Óleo, Bauru, Lençóis, que estão nos acompanhando, demais irmãos pela internet, se você crê que chegou a hora de você dar este passo, nós batizamos as pessoas do batismo cristão, apostólico, pentecostal, porque foi realizado lá no Pentecoste, pelos apóstolos de Jesus, cheios, revestidos do Espírito Santo. Então nós submergimos as pessoas nas águas, batismo por imersão. Então nós invocamos o nome é Senhor Jesus Cristo. Nós não batizamos pessoas em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome. O nome é Senhor Jesus Cristo. Então será o último batismo de 2015. Que tal você que não foi batizado ainda? Batizada? Não é só jovem não, os velhos também, né? E se você morrer amanhã, como é que fica? Então, decide, né? Pastor, mas e se eu decidir morrer antes? Aí o que vale é a sua decisão. Sua decisão é que vale, né? O batismo não te salva, é simplesmente um mandamento. Um mandamento. Somos salvos pela graça mediante a fé. Mas é uma obra abstrata no coração da pessoa. Como que você vai saber? Então, o batismo é uma obra concreta, é uma demonstração, mas tem que ser correto. Por isso que na Bíblia Sagrada só tem batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você não passou ainda por este batismo, você precisa, porque Jesus disse em São Marcos: quem crer e for batizado será salvo. Mas o senhor acabou de dizer agora que o batismo não salva. Quem crer e for batizado, você tem que crer correto e ser batizado correto, tá? Amém? Então reflita sobre isto. Se você creu nessa mensagem, crê que Deus não é três, Deus é um, que Ele se manifestou, né, como o Pai criando, como o Filho redimindo e como o Espírito Santo consolando, mas é um nome só, Senhor Jesus Cristo. Eu vim ao mundo manifestando o nome do meu Pai, e o Consolador será enviado no meu nome. E que nome é esse?
Senhor Jesus Cristo. Amém? Então você pode nos procurar, mas já tem um candidato, né? Já tem um candidato para o dia 12. Os irmãos de óleo aí, já fiquem atentos, né, nesta programação, por favor. Já vi o irmão Rogério também aí organizando a caravana para a vigília. Em óleo também, eu creio que já fizeram isto. E as demais igrejas, né, já vão fazendo as suas caravanas para a nossa reunião especial. Amém? Nós vamos agora nos pôr em pé para lermos a Bíblia. Carta a Filemon. Depois de Timóteo, depois de Tito. Era pequenininha, né? Quase não se prega sobre ela. Me lembro só desta vez que o nosso profeta pregou usando esta epístola de Paulo a Filemon. Somente um capítulo, né? Então, no único capítulo, o versículo 1, e ainda só uma parte do versículo 1 que o profeta usa para pregar esta mensagem, um prisioneiro. Vocês acharam? Amém? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Amém? Pode assentar. Deus abençoe sua palavra. O profeta diz nesta mensagem, a partir do parágrafo 12: eu me lembro do tempo, uma irmã estando sombreada, sendo um profeta, ele tinha esta visão, né, dessas manifestações, uma sombra em volta do corpo da pessoa. Foi uma grande confirmação, irmã. O Espírito Santo, algumas vezes, nos deixa ir adiante e testa a nossa fé, para ver o que, e testa a fé de outros. Quando você está olhando diretamente para alguma coisa e vê alguma coisa e a diz, outros olham e não a veem. Dizem que não está ali, está vendo? Mas está ali. Agora, não houve ninguém que pudesse ver aquela luz que pairava sobre Paulo, mas ela estava lá. Ninguém viu aquela pomba descendo do céu naquela luz, numa forma de pomba, e pairou sobre Jesus, a não ser o próprio João, mas ela estava lá. Amém? É assim a promessa de Jesus: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me farei presente no meio deles. Você não olha com os seus olhos naturais, eles não foram feitos para isto, mas ele está aqui. Então, mais tarde, quando eu estava contando às pessoas sobre esta luz ser como uma coluna de fogo, ninguém queria crer. Mas agora o olho mecânico da câmera identificou isto, como veio. Então tem diferença da manifestação da luz, da coluna de fogo, e o espírito maligno, diferente. Então, a foto está aí, irmão Rogério, da coluna de fogo.
Projeta ela. Está nas igrejas aí, né? Mas projeta para nós pela internet. A coluna de fogo. Confirmando o mensageiro de Deus, precursor para a segunda vinda de Jesus Cristo. Agora, o espírito maligno, diz o profeta, é escuro. É exatamente como a nossa vida. Nós somos sombras. Nós somos. Se somos uma luz, se nossa vida condiz com a luz do dia, estamos caminhando em luz. É exatamente como você olha para fora e diz: eu vejo o sol. Eu vejo o sol durante o dia. Você vê a sombra do sol. É um reflexo do sol. Não é o sol ele próprio, mas prova que há um sol. Prova que há um sol. A luz do sol prova que há um sol. Agora, quando vejo como vocês sentados aí usando leques, falando isso, né, quer dizer que vocês estão vivendo, mas é uma sombra da vida, né? Você está se abanando. É só uma sombra da vida. Esta vida aqui. Porque qualquer coisa tem de ter escuridão em si para formar sombra. Está vendo? Porque uma sombra tem de possuir um tanto de escuridão, um tanto de luz, para formar sombra. E não pode ser completamente escuro, e não pode ser completamente luz. Se for escuro, é realmente escuro. Se for luz, não há sombra. Nada para formar sombra. Mas se está misturado com escuro e luz, então forma sombra. Assim nós, na verdade, somos sombra de luz. Agora, você está refletindo uma vida de algum lugar. Se você é um cristão, isso está sendo uma sombra, só para provar que há uma vida onde não se morre, porque esta vida tem morte nela, essa vida que vivemos. Está vendo? Mas é uma sombra. Porque você é uma criatura viva e se move com habilidade para ver, pensar, mover-se, falar, 5 sentidos no corpo, mas ainda assim você sabe, eles estão morrendo. E há tanto problema. Você sabe, isso só pode ser, é um reflexo, veja, de que há vida e morte misturadas. O físico tem que morrer, mas se você está refletindo por sua vida mortal a luz do céu, então você está refletindo a vida eterna de Deus. Então, quando morre, você só poderia ir a essa luz, porque é isto que você refletiu. Se você é do mundo escuro, você reflete isso. E você não pode ir em nenhuma outra direção, exceto para a escuridão. Está vendo? Assim nós andamos num reflexo. De modo que vemos isso. E tão certo quanto o Espírito Santo reflete luz e vida, assim a morte reflete a escuridão. Aqui estão sombras. No fim da semana, talvez o domingo, nós já tenhamos a pequena foto ampliada, um tamanho maior,
de modo que possa ser posta no quadro de avisos, onde sua foto está pendurada no quadro de aviso. Não sei se vocês notaram ou não, faz cerca de uma semana, na Jamaica, onde eu estava fazendo um trabalho missionário. Nós enviamos fita a todo mundo, fitas cassetes, a todo mundo. E os 7 selos chegaram lá no interior da Jamaica, bem no interior. E é muito primitivo lá, atrás da Montanha Azul. E os nativos, algumas vezes, eles têm um gravador que adquirimos para eles, que você tem como a manivela de vitrola, acioná-lo com manivela, e então deixá-lo tocar assim, um dínamo, né? Então, a cada tantos minutos, alguém tem que girar a manivela para ouvir a fita. Esse grupo tinha uma pequena bateria de 6 volts, ou alguma outra coisa, tocando o gravador. E eles estavam todos sentados juntos, mais ou menos o que está aqui esta noite, ouvindo aqueles selos. Eu creio que era. E quando eu falava, eles notaram, entrando na sala, veio essa mesma coluna de fogo, moveu-se até onde o gravador estava, pairaram a foto dela ali, pairou sobre ele. E eles foram e conseguiram uma câmera e tiraram a foto dela. Exatamente a mesma. Ali estava pairando bem ali sobre ele. Agora, nós estamos ampliando de modo que possamos pô-la no quadro de aviso ali para vocês, para que vocês possam ver. Eu não sei se tem isso no arquivo de foto. Não sei se já naquele tempo foi reproduzida, se foi mostrada, mas isso aconteceu. Um grupo de pessoas que estavam reunidos, ouvindo a pregação dos selos, no gravador, e a coluna de fogo pairou sobre ele. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o profeta diz para nós: você poderia imaginar Paulo considerando-se um prisioneiro? Um homem nascido livre, cheio do Espírito Santo, mas ainda assim ele se chamava um prisioneiro. Agora, nós verificamos, quando ele está falando aos coríntios, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Em outra ocasião, Paulo, servo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Quando estava falando com Timóteo a diferentes pessoas, agora, quando estava escrevendo aqui a Filemon, ele diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo. Gostaria de pregar uma noite sobre isto. Paulo, um servo, pregar sobre isto. Então, Paulo, um prisioneiro. Mas esta noite, sendo que levaria horas para considerar devidamente um dos temas, então, gostaria de tomar Paulo, prisioneiro, um prisioneiro, diz o profeta. E ele simplesmente ora mais uma vez, ele diz: agora inclinamos a cabeça só por um momento. Senhor Jesus, qualquer homem que seja fisicamente apto pode abrir as páginas desta Bíblia, mas só o Espírito Santo pode interpretá-la na luz daquilo para que foi falada. Nós lhe pedimos para vir agora e nos ajudar a entender o sentido desta expressão.
este grande e poderoso profeta, Paulo, e ainda assim se chamou de prisioneiro. Que o Espírito Santo revele isso a nós, enquanto esperamos nele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, eu posso imaginar Paulo, quando escreveu esta carta a Filemão, como ele estava sentado no cárcere, lá na masmorra dessa cidade, um prisioneiro. Podia bem saber, por sua situação, o que a palavra significava. Ele estava rodeado de barras. Ele só podia ser libertado quando alguém o deixasse sair livre. E sabia o que era ser prisioneiro. E então, novamente, creio que o apóstolo quis dizer só um pouco, não exatamente se referindo à sua presente condição, como sendo prisioneiro do seu ser físico, sentado aqui nesse cárcere, mas creio que ele estava se referindo ao seu ser, seu espírito, sua vontade, sendo um prisioneiro de Jesus Cristo. Agora, todos nascemos com o livre-arbítrio. Quando uma pessoa se torna prisioneiro de uma outra pessoa, ou de um sistema, a primeira coisa é tirado dele seus pertences, seus objetos, e ele vai para aquela cela sem nada. Ele não tem mais ação. Tira tudo dele, fica sem nada, e ele fica vivendo na dependência daquele sistema presidiário, prisional. Aquele sistema vai dar água para ele, comida para ele, alimentar ele, vai dizer: agora você sai, toma sol, agora você volta para a cela, agora você vai almoçar, agora você volta para a cela, agora você vai tomar café, agora você volta para a cela. Ah, mas eu quero fazer tal coisa. Não é hora disso. Você está sujeito àquele que te prendeu, que te rendeu. Paulo, além de estar nesta condição física, mas ele está mostrando aqui a sua condição espiritual. Não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Estou sujeito a Cristo. Se Ele me manda ir, eu vou. Me manda ficar, eu fico. Estou preso a Ele. E o cristão é assim: preso em Cristo, livre do mundo. Livre de Cristo, preso no mundo. Mas notem, a prisão nos tira tudo. Tira tudo que você tem. Você está sujeito. E quando alguém é rendido pelo inimigo, a primeira coisa que diz a ele: larga as armas, levanta a mão. Ele diz: se renda, se entrega. A pessoa joga a arma e diz: eu me entrego, eu me rendo. Daí para frente, ele está sujeito àquele que o rendeu, aquele a quem ele se entregou. E quando nós nos rendemos a Cristo, somos prisioneiros de Cristo. Quando você se entrega a Cristo, você está entregue a Ele. Então aí Ele te conduz, Ele te guia. E como que eu sei que Ele está me guiando? Aqui está a palavra. Examinai as Escrituras,
porque vós cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Aqui está a vontade de Deus. Mas nós nascemos com o livre-arbítrio. Paulo escolheu esse caminho. Nascemos com via de livre-arbítrio, quer dizer, capacidade de escolha, para tomar qualquer decisão que queiramos. Deus faz de maneira justa, porque Ele tem de pôr todo homem sobre a mesma base. Ou pôs o homem errado, pôs o primeiro homem sobre a base errada, que ele pôs sobre o livre-arbítrio. Estão vendo? Nós estamos exatamente esta noite como Adão e Eva. Não há diferença. O certo e o errado estão postos diante de cada um de nós. A vida e a morte podemos fazer nossa escolha. Compete a você fazê-la. Está vendo? Era assim como Adão e Eva estavam. Eles fizeram a escolha errada. E agora, por isto, puseram a raça humana inteira, da raça humana sob a morte e a pena de morte. Então Deus desceu na forma de homem, tomou esta morte e pagou a pena da morte para que os seus súditos que desejassem ser livres pudessem ir livres. Agora, se eles não recebessem, sem que fosse da mesma maneira que recebeu Adão e Eva, só nós puxassem através de alguma coisa e dissessem: eu os salvarei, quer você queira, quer você ser salvo ou não. Então ele pôs Adão e Eva sobre base errada. Mas cada um de nós tem de escolher neste dia entre a morte e a vida, e nós podemos fazê-lo. E o primeiro passo é esse. Você quer ser um cristão, quer ser uma cristã? Você quer encontrar com Jesus quando Ele voltar? Você quer ser arrebatado? Se você estiver dormindo no pó, você quer ser ressuscitado? Então você precisa aceitar a obra de salvação. Você precisa aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez no Calvário. Você tem que ser sujeito ao sangue dele, que limpa, purifica, nos mantém limpo. Então esta é a primeira etapa da vida cristã, da graça. Arrependimento dos pecados, batismo por imersão nas águas, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, a santificação e a limpeza pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e aí o batismo com o Espírito Santo. São as 3 etapas da graça. Você tem que decidir por isso. Você diz: mas eu já fui batizado. Mas foi certo? Eu pertenço a uma igreja, mas Jesus nunca disse para ninguém pertencer à igreja. Tinha igrejas no dia de Jesus. Nós temos que estar em Cristo. Em Cristo ninguém entra, em Cristo ninguém sai. Você nasce. Quando você nasce de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você nasce nesse corpo místico aqui na terra. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é um cidadão dos céus, preso a Ele. Então não tem igreja exigente, não tem um pastor exigente. Se tem um exigente, é o Espírito Santo. É Ele que exige de nós certos critérios, certos métodos, certas regras, certas normas, certa santidade. É Ele. Ele que exige, Ele que ensina, Ele que cobra, Ele que exorta,
através da palavra. Então, se você quer ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, o evangelista João escreveu isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta você do mundo, e você fica preso em Cristo. Amém? Aí você pode cantar o hino: onde quer que seja, com Jesus irei, Ele é meu bendito Salvador e Rei. Seja tarará, onde mandar, você vai. E aí vem o nosso profeta e diz: somos ovelhas. E ovelha não tem direção própria, ela precisa ser guiada. Amém? Então não é a igreja, não é homem, não é carne, não é sangue, é a palavra. Cada um de nós tem que escolher, como acabei de expressar, se a sua luz provar, sua vida provar exatamente de que lado você está. Não importa de que lado você diga que você está, ou que você fez diariamente, prova o que você é. Você já ouviu o velho ditado? Sua vida fala tão alto que não consigo ouvir o seu testemunho. Está vendo? Suas atitudes falam tão alto. Eu sempre criei em gritar, saltar, mas sempre disse: não salte mais alto do que você vive, porque o mundo vai observar isto. Está vendo? Você só deve saltar o tanto quanto vive, assim porque alguém o está observando. Há pessoas que não vêm à igreja. Muitas delas, simplesmente não fazem isso. E algumas delas que não vêm são pessoas sinceras. Elas já viram tanta corrupção na igreja que não querem nada a ver com ela. E muitas vezes nós estamos falando disso de maneira geral. Quase não se pode censurá-las, veja, por causa da maneira que as pessoas agem. Elas se chamam de cristã. Elas são a maior pedra de tropeço que o mundo tem. São homens, e as que professam ser cristãos e vivem diferente de sua confissão de fé. Exatamente. Agora, pelos desapontamentos que virão no juízo. Agora, o pecador, o fabricante clandestino de bebida alcoólica, o jogador, o adúltero, ele não estará desapontado ao ouvir sua sentença ser lida para se apartar para o fogo eterno. Ele não estará desapontado, mas aquele indivíduo que está tentando se esconder atrás de algum tipo de confissão de fé, de igreja, esse é o rapaz que vai estar desapontado no dia do juízo. Está vendo? Que professa ser cristão e vive de alguma outra maneira. Seria melhor nunca nem mesmo ter feito qualquer tipo de confissão, começando, do que começar e viver algo diferente. Porque ele é a maior pedra de tropeço que temos, é para esse que professa, que diz que ele é cristão e vive algo diferente. Sempre, não julgue sua vida por quanto poder você tenha para realizar milagres. Olha só, dons e chamadas são dados sem arrependimento. A questão não é essa. Veja, não julgue o quanto você pode realizar milagres. Não nos julgamos por quanto conhecimentos temos da palavra, mas sempre julguemos a si mesmo,
olhe para trás, faça uma avaliação, um inventário do tipo de fruto que a vida que você atualmente vive está produzindo. Está vendo? Como preguei faz algum tempo na reunião dos homens de serviço em Phoenix, Arizona, sobre o reflexo de Jesus, refletindo vida cristã. Eu disse que nasci aqui em Kentucky, onde é muito primitivo, especialmente no passado, quando eu era criança. E este certo garotinho nunca teve um lar como temos aqui, onde temos tantas belas damas, que tem de olhar nos espelhos pela casa toda, para manter o cabelo exatamente no lugar, e assim por diante. Mas ele tinha um pequeno espelho, só um pedacinho pregado numa árvore, do lado de fora, pedaço de espelho quebrado, do lado de fora, onde o tanque de lavar roupa estava, onde sua mãe e seu pai se lavavam, penteavam o cabelo e assim por diante, com este velho pedacinho de espelho pregado numa árvore. Francamente, esse é o tipo de lar que tínhamos. Qualquer um que quisesse ver o espelho, nós, criança, tínhamos que apanhar uma caixa, subir no tanque de bater roupa e olhar naquele espelho que eu peguei, eu mesmo, num depósito de lixo. Isso não foi em Kentucky, foi aqui em Indiana, aqui na Utica Pike. Agora, este garotinho nunca tinha se visto exatamente dessa maneira. De modo que ele veio à cidade visitar a vovó. Passando pela sala da casa da vovó, tinha uma casa que tinha um espelho inteiro na porta. Dava para ver o corpo inteiro. E o que ele sempre via era um pedacinho. E assim o garotinho, correndo através da sala, viu outro garotinho em frente dele. Nunca tinha visto aquilo. E o garotinho também estava correndo. Assim ele pensou que devia parar por alguns minutos e ver o que o garotinho ia fazer. Enquanto parou, o garotinho parou. Quando virou a cabeça, o garotinho virou a cabeça. Ele coçou a cabeça, o garotinho coçou a dele. Finalmente, chegou mais perto para investigar e ele voltou. E a sua mãe observando, a sua avó observando, sua surpresa, e ele disse: ora, mãe, esse sou eu. Assim eu disse que nós também estamos refletindo alguma coisa. Está vendo? Nossa vida é refletida. E esta mensagem que Deus tem nos enviado nesses dias é a única que tem um espelho de corpo inteiro, porque as demais são pedaços. Tem igreja que acerta na cabeça, erra aqui, acerta ali, erra aqui, acerta ali, porque o espelho não mostra tudo. Mas Deus nos enviou a mensagem agora de corpo inteiro. Ela mostra o homem da cabeça aos pés. Ela mostra a mulher da cabeça aos pés. E essa mensagem nada mais é do que esta Bíblia revelada. Então é através dela que nós temos que olhar a nossa perfeição. Com quem que nós identificamos? Na ordem, na conduta, na doutrina, no comportamento, no ir, no vir, no testemunho, no relacionamento na escola, na rua, no trabalho, nos negócios. Mas alguém diz: não, mas Deus hoje é diferente disso, é diferente daquilo, a Bíblia não quer dizer isso, a Bíblia não quer dizer aquilo. Não, a Bíblia quer dizer o que ela quer dizer. Amém. Então hoje, irmão, hoje nós podemos chegar nesse espelho
e ver o corpo inteiro. Tudo. Você não tem que subir em tanque de batedor de roupa para ficar vendo alguma coisa, não. Não. É de corpo inteiro. Essa mensagem é de corpo inteiro. Sabe por quê? Porque a noiva de Jesus Cristo tem que chegar à estatura de varão perfeito. Como Ele é, nós o seremos e o veremos. E esse é o espelho. Esse é o padrão de Deus. Passa os céus e a terra, Deus não muda a sua palavra. Deus não muda o seu padrão. Se nós estivermos fora do padrão, Deus ajusta-nos no padrão. Coloca em nós o que está faltando. Tira de nós o que está sobrando. Amém. E com isso, nós vamos nos prendendo a Cristo, prendendo a palavra, fazendo a sua vontade. Se não estamos fazendo a sua vontade, Deus, ensina-nos a fazer a sua vontade. Amém? Vamos orar nesta hora. Você quer ajoelhar onde você está, quer vir até o altar, aí em Óleo, aí em Bauru, Lençóis Paulista. Se você quer se ajoelhar, é um momento bom para isto, né? Às vezes a pessoa fala, eu não vou ao altar porque eu não estou arrependido dos pecados, não, o altar é lugar do cristão. Sola para nós, irmã, na oração, encontro calma. Esse é o espelho. E a cada dia que nós ouvimos a palavra, não é o pastor Luiz Carlos, não é a igreja tal, não importa, não é o pastor tal, não importa o pastor tal, não importa eu, não importa a igreja tal, não importa isso. Importa se estamos ainda apresentando o padrão para o povo. É onde nós temos que olhar. O profeta nunca levou as pessoas a olhar para ele. Ele não era o padrão. O padrão era a mensagem que ele pregou. Não olhe para o baixinho careca, olhe para a mensagem. Senhor Jesus Cristo, que possamos estar livres do mundo, dos cuidados do mundo, dos cuidados da vida e preso na sua palavra. Senhor Jesus Cristo, livra-nos dos embaraços, das armadilhas do inimigo que tão de perto nos rodeia, procurando nos tragar, procurando nos atingir. Senhor Jesus Cristo, se falta alguma coisa em nós, acrescenta, Senhor. Não se trata de mensagem nova, não, minha irmã, não. Você já tem tudo, está tudo à sua disposição. O que falta, o que excede, tira, Senhor, o que excede. Coloca, Senhor Deus, aquilo que falta. Entramos em Cristo. Cristo é o lugar de segurança. Cristo é a nossa arca. É a única que não vai afundar. As denominações irão afundar. Catolicismo, espiritismo, pentecostalismo, denominacionalismo, eles afundarão, serão sucumbidos, engolidos pela imagem erigida da besta, pelo poder da besta, pelo concílio mundial de igreja, serão engolidos por isso. Mas nós, a nossa arca está preparada. Se você está nela, 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, e você não será atingido. Ventos, tempestades, problemas, dificuldades, enfermidades, problema no seu corpo, problema na sua família, problema com o marido, com a esposa, problema com os filhos, problema conjugal, trabalho, desemprego, nada irá sucumbir, porque você está numa arca que não afunda. A igreja pode afundar, mas Cristo não afunda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Noé com a sua família estavam presos daquela arca. A única coisa que Noé fez foi entrar na arca. Só. Deus fechou a porta, Deus fechou a janela, e ele ficou preso lá o tempo que foi necessário.
E depois Deus abriu a porta. E assim conosco: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso, eu vos darei segurança. Por isso, moça, moço, irmão, irmã, você não tem que ficar perguntando: posso ir em tal lugar? Posso ir em tal lugar? Posso ir em tal lugar? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Você conhece a arca sua? Noé conhecia a arca. Para quem que ele ia reclamar? Para quem que a esposa de Noé ia reclamar? Oh, não podemos sair daqui, até quando vamos ficar aqui? Noé podia dizer: isso não é problema nosso, esse é problema de Deus. Uma vez você entrando em Cristo, você não tem que estar se perguntando: eu não posso ir aqui, eu não posso ir ali, eu não tenho direito disso, eu não tenho direito daquilo. Examina a Bíblia, examine a mensagem, vê se você pode ir, se você pode vir, se você pode fazer isto. Veja, examine isto. Não é problema do pastor, não é problema do seu pai, da sua mãe, não é implicância de ninguém, é Cristo. A arca é dele, o limite é dele, a porta é dele. Você entrou, ele fechou, você está protegido, protegida. Mas num desses dias, quando o último eleito entrar, ela se fecha, esse corpo se fecha. Então Jesus virá para buscá-lo. Senhor, queremos refletir a sua palavra, queremos refletir Cristo nas nossas vidas, Senhor Deus. Mas sem o Senhor nós não podemos fazer nada. É tão bom estar aqui, é tão bom estar aqui, aonde estamos no santuário, aonde existe uma ordem, aonde existe um respeito, aonde existe um temor, os hinos cantados, a reverência, a pregação, a palavra. Isso dá para nós conforto, isso produz uma atmosfera celestial, de cura, de libertação. Senhor, poderemos ficar aqui, mas não é assim, Senhor. Temos que sair daqui, temos que terminar o culto, temos que voltar para casa. Muitos não encontrarão felicidade em suas casas, muitos só encontram paz, felicidade na igreja. Na igreja, só na igreja. Sai daqui, não tem mais felicidade, só contenda, só reclamação, só desrespeito, somente isto, não tem paz, não tem. É o único lugar, Senhor Jesus. Mas é assim também. Noé estava na arca com a sua família. Isso quer dizer para nós: nós estamos em Cristo, estamos na arca. Então ali é onde está a família de Cristo. E esta família de Cristo é aquela que carrega o nome de Cristo, come do pão, bebe do vinho, lava os pés uns aos outros. Senhor Jesus, ainda estamos numa dimensão humana. Cura o enfermo, liberta o oprimido, revela a sua palavra para a mente confusa. Só o Senhor pode fazer isso. Nós pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos agradecer por essas promessas. Te agradecemos por essas promessas. Vamos ficar de pé. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem com pão da vida, com pão da vida. Que as nossas almas se alimentem com pão da vida, que é Jesus. Oh,
ore agora agradecendo a Deus, cada um à sua maneira. Cada um tem um motivo para agradecer, cada um tem um pedido, cada um tem uma necessidade, mas cada um tem um agradecimento. Senhor Jesus Cristo, agradecidos estamos por ainda o Senhor nos dar condição de nos reunirmos e falarmos a palavra, sabendo que estamos vivendo em tempo de secura. Isso quer dizer, a condição do homem, da mulher, da igreja está se desvanecendo. Mas isso não é para torná-la fraca, é para torná-la forte. Quanto mais Abraão perdia força natural, virtude, os anos iam passando, mais próximo da promessa ele estava, mais ele cria na palavra. Senhor Jesus, ajude-nos a ir em frente, ajude-nos a suportar os dias maus e trabalhosos, ajude a cada um de nós, despede-nos em paz, guardados, abençoados, protegidos. Abençoe o retorno de cada um, aqueles que vão fazer viagem, a semana pela frente. Nós pedimos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos dizer amém? Deus te abençoe, Deus abençoe as igrejas, Deus abençoe ainda irmãos que nos comunicaram, aí em Bauru, irmã Abigail, irmão Paulo, irmã Zoraide em Botucatu, e irmão Lucas, né, irmã Thalita, Levi em Rio de Janeiro. Deus abençoe todos vocês, né? Amanhã estaremos em Botucatu, o Senhor permitindo. Abraço seu irmão, sua irmã, saiamos na ordem da igreja.